Olá, tudo bem, Carlos? Tudo bom, Márcio? Tudo bem. Temos um convidado hoje. Opa, tem um convidado especial, hein? Ah, Está é? Por quê? começando mais um Papo Sério com os carecas e nós estamos com um cabeludo. É, convidado cabeludo, é isso aí. Seja bem-vindo, Eduardo. Tudo bem? Até Boa porque o que noite. importa é o coração, né? Ô, boa noite, Eduardo. Boa Carlos, noite. manda. Eu me apresento? Isso. Opa, Então tá, boa noite. Primeiro a satisfação, né? Para quem não sabe, o Márcio é meu irmão, eu sou irmão do Ô, Márcio, um querido, pois. meu amado irmão, né? E o Calixto, satisfação, mano, muito bom. amém. Vocês me convidaram, eu estou à disposição. O que quiserem debater, vamos lá. Na verdade não é exatamente Fala. um debater, mas é um papo entre amigos cristãos e a gente pega um tema qualquer e a gente vai conversando sobre ele. E cada um põe, né? Isso. A sua Aquilo que o Espírito colocação Santo põe no coração, é. o versículo que lembrar. Não precisa nem citar o versículo. Se citar o versículo é bom, mas também se não citar. O importante é Tá? citar a palavra, né? Eu mesmo Amém. sou muito difícil de citar porque eu tenho dificuldade grande de gravar, mas vamos lá, né? Bom, então eu vou tomar como um bom advogado, né? O advogado fala, né? Pois é. Ó, Eu vou introduzir dizendo o seguinte: eu sou advogado e tenho muita satisfação de ter como sacerdote o apóstolo Marcos Sardinha, que é um pastor evangélico pentecostal em São Bernardo do Campo. A igreja, o Márcio conhece, né? O pastor Francisco também já ouviu falar. Chama-se a Comunidade Evangélica Aliança Internacional da Paz, né? amém. E ele já está, ele é um querido meu, conheci ele há mais de 18 anos. Ele me fez meu casamento, eu fui batizado nessa igreja. Estou com um relacionamento com ele como membro, né, da igreja, mas há muitos anos já. E no decorrer aí da carreira evangélica, eu me tornei, inclusive, advogado da igreja. Então, toda sorte de situações nos bastidores também, na questão jurídica, eu tive, Deus permitiu, né, que eu vivenciasse e pudesse ser usado para ajudá-los. E, e realmente várias experiências, desde entrega imóvel, faz contrato de locação, entra com renovatória, questiona a questão do tributo da isenção do IPTU que a igreja tem de direito, faz combate com o proprietário que às vezes persegue, né, a igreja com relação aos aluguéis. O pastor Francisco sabe um pouco disso também, Sim, eu, E né? A gente como? sabe, Sabe né? muito. Né? Mas recentemente o tema que eu queria colocar é essa questão da mudança do status da igreja com relação ao culto presencial, porque o pastor foi, como todos nós fomos vítimas, né, de uma retaliação de você não ter aquele contato direto, né? Aham. E o culto parece que teve uma sensação de limitar, né? Você tem o culto online, graças a Deus que foi um canal, mas você não tá ali presente. E é isso que eu queria colocar, então, para o debate. Como foi feito o primeiro culto na segunda-feira, voltou, e depois gostaria de saber como vocês estão. Lá voltou, e teve uma série de regras que teve que ser colocada, né? Então, tapete com coisinho para limpar o pé, o produto químico, o álcool gel na porta, o termômetro na testa, e aí você vê aquelas cadeiras com aquelas faixas limitando 3 lugares, um lugar para a pessoa entrar, máscara obrigatório. Eu confesso, então, para abrir, né? É uma angústia no coração. A gente vai no culto, a gente foi com alegria, mas eu falo, poxa, Senhor, né? Que prova! A gente está na presença do Senhor no culto de adoração, homenageando o nosso Deus, né? E você vê assim uma igreja que lá são 3.000 lugares, né, para poder presenciar o Senhor, tem 800 pessoas, né? E, claro, eles muita luz, assim, muito amor, eles, o pastor Francisco, é uma dedicação vocês pastores em pregar a palavra do Senhor. Amém. Agora atrás de uma telinha de uma câmerazinha pregando o é. culto, e ele ainda continua pregando culto. O que vocês acham de tudo isso? Vamos lá. Não, então, eu tomei uma posição assim, até porque eu tenho sogro e sogra com muita idade, né? Os dois acima de 80 anos. Então, nós estamos fazendo assim, a gente só sai de casa realmente na necessidade.
Sim. Então, é para comprar alguma coisa. Graças a Deus não precisamos ir em banco, você paga tudo pelo aplicativo, né? Perfeito. Praticamente você não precisa ter dinheiro no bolso mais. Então a gente está saindo de casa só na necessidade mesmo, de ter que comprar alguma coisa para trazer alimento para dentro de casa. Isso. Eu ainda estou em home office, a Beth já voltou a trabalhar, né, na empresa, mas também lá está cheio de restrições, tudo mais. Uhum. E por causa disso, a gente está só saindo realmente aonde não tem jeito. Então, em questão da igreja, na nossa igreja já está umas 4 semanas, já quase um mês, né, Márcio? Quase um mês. Que a gente já voltou e estamos, né, não vou repetir, mas estamos fazendo igualzinho vocês estão fazendo, do jeito que você falou. Sim. E assim, eu tomei uma posição de não ir nos cultos agora, porque eu consigo assistir em casa. Agora, se fosse uma coisa assim, não tivesse o culto online e tal, aí eu também estaria, né, ali na fila para assistir o culto. Mas para realmente evitar de ficar saindo e não dar sopa para o azar, né? Exato. Até porque a gente sabe que tem a questão do tal do assintomático, né? O assintomático, a hora que ele colocar o pé lá na igreja, que colocarem o termômetro na testa dele, não vai dar nada. Justo. Então, né, por exemplo, que nem sexta-feira minha sogra vai ter que ir ao médico, né? E eu entro de férias segunda-feira, então eu que vou levar. Então a gente está fazendo assim. E eu percebi a diferença que foi o culto online com a pessoa que está ministrando, com o público na frente dela. Uma diferença grande. A ministração já mudou. Parece que realmente quando a gente fala, né, na unção coletiva, quando está todo mundo junto no culto, eu percebi aqui de casa, assistindo o culto da igreja, como foi diferente assistir o culto com um público na frente do ministro e o ministro que ficou pregando com uma câmera. Exato. Não que ele não tivesse uma unção na pregação dele, mas quando ele estando com um público na frente, mesmo que não seja igreja cheia, já mudou a pregação. A postura, tudo, você percebe assim, já está diferente. Então, quer dizer, isso mostra que é importante realmente a gente voltar para a igreja. Por mais que eu já recebi palavra para mim, assistindo o culto em casa, antes de pandemia, antes de qualquer coisa, e o Senhor falou comigo através daquela pregação, era uma pregação ao vivo, né? Estava lá na igreja, a igreja estava lotada, e eu estava em casa assistindo, e falou diretamente comigo, aquilo que eu estava precisando ouvir mesmo, né? Mas, assim, diante dessa situação, é muito diferente você ver uma pregação de alguém que está olhando para uma câmera ou de alguém que está se dirigindo para a pessoa. Eu concordo. E agora, tem essa questão que você colocou, 60 anos, crianças não podem participar do culto, inclusive. Eu havia esquecido isso. Então, os idosos, claro, têm que ser resguardados. Eu sou pai de menina, criança, né, de menina com 5 anos, então não pode levar quer dizer, mas a questão espiritual, a gente vê uma luta, então, que está se ceifando, né, muitas pessoas. Eu tenho um bastidor do apóstolo que comenta, a gente procura saber, né, e como é que está. Houve uma debandada da igreja, né, infelizmente houve uma esvaziada dos membros, ficaram aqueles que são mais ligados, né. Mas Márcio, eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Márcio. E agora? Agora melhorou. Pô, eu vou ter que ficar na frente, pô. Parece mais então, aí, eu entendo que por exemplo, essa iniciativa que vocês estão tomando, ela é uma iniciativa, é um embrião interessantíssimo para manter a chama acesa, quente, né? Se for conectar outros membros, procurar fazer esses debates e não perder, vamos dizer, o vínculo do amor da palavra com o Senhor com essas pessoas, porque a gente vê realmente vazando pelo ladrão os membros, né? E não esquecendo, inclusive, a questão que é importante, que é a mantença da igreja, porque os dízimos e as ofertas foi catastrófico, né? Sim, sim. Entende?
mas e mais a questão espiritual também, porque as pessoas estão se esfriando, né? Não, a gente que é mais maduro, né? A gente não vai se afastar. Eu acho que eu nunca assisti tanta coisa sobre o Senhor, até esse trabalho aqui que a gente está fazendo aqui do Papo Sério, né, com os carecas, está sendo maravilhoso. Quer dizer, eu tô muito mais envolvido com as coisas de Deus nessa pandemia do que antes. Uhum. Mas a gente se policia, a gente mantém, né? E assim, não tem jeito. É uma sede de estar ouvindo, né? Se eu não estou ouvindo, que nem eu, graças a Deus, eu sou arquiteto, né? Trabalho com projeto, então, para mim, colocar um louvor ou colocar uma pregação, uma aula, não tem problema. Uhum. A não ser que seja um momento que eu preciso escrever algum texto, alguma coisa, ou ler alguma coisa, aí não tem jeito. Não consigo conciliar com música ou alguém falando do lado. Mas pastor, agora, mas você vê, Carlinhos, o louvor, aquele louvor, você ouviu o prato, né, ali tocando o presencial, né, aquela unção da música. A vigília, você tá lá de joelho dobrado e naquela unção no meio da vigília, naquele cafezinho no final da noite, aquele papo com os membros. Eu peço a Deus que a gente, né, que isso volte, porque faz uma falta, eu sinto uma falta enorme, sabe, da presença. A Bíblia mesmo fala, né? Não deixeis de congregar. Né? Isso. Agora, você falou uma coisa importante, né? Que é a questão das pessoas que estão esfriando, né? Claro, tem realmente o membro mais novo, né? Que se converteu há pouco tempo, que pode esfriar, né? E fora do distanciamento, as pessoas com mais idade que também, né, fica mais dentro de casa. Mas se é uma pessoa, por exemplo, assim, você pega lá o pastor Braz e a esposa, a Terezinha. Gente, eles praticamente cresceram no evangelho, né? Então eles são maduros, eles não... Né? Eu não sei se o Eduardo conhece, mas aquele que fez o casamento. O senhor que fez o meu casamento. É o pastor Braz. Pastor Braz. Lembrei, tá. Sim. Então, mas eu digo assim, as pessoas assim... nós tivemos um papo sério com o pastor Carlino, ele falou, né? A pessoa, eu estou em casa no sofá, vou tomar um cafezinho, assistindo um culto. É aquela tensão. Por exemplo, né? No domingo que foi a Santa Ceia, eu sentei, eu e minha esposa diante desse computador aqui. Sim. E para poder me concentrar, porque você fica em casa, querendo ou não, a cachorrinha late, aí você acha que tem alguém no portão, aí você olha para ver se tem, quer dizer, a atenção é outra, né? Então, por isso que diferente. eu vim, né? Eu estava assistindo pela televisão ou pelo celular, aí eu falei para ela, amor, vamos sentar ali no escritório e assistir pelo notebook. Eu acho que a gente vai ter um pouco mais de atenção e tal. Aí foi bênção, foi, né? Amém. Mas vai caber a nós e buscar essas pessoas que esfriaram. Isso mesmo. Olha, eu estava lendo a palavra do Senhor aqui, estava buscando sobre o que o Eduardo falou. Todos nós que recebemos a Jesus Cristo, a gente recebeu uma porção de fé, e a fé ela é composta também de unção, ok? A unção derramada sobre nós. E ela é desenvolvida de acordo com o que você mergulha, de acordo com o que você ouve, você escuta ministrações, né? Prática da palavra. Então, eu estava lendo aqui, e veio aqui Salmos 28:8, que diz assim, ó, o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Então, assim, dentro da palavra, isso que você está debatendo agora, que você falou, né, que realmente muitas pessoas vão esfriar, isso também está na Bíblia, mas se nós olharmos à luz da palavra, Deus já deu para nós uma força e uma fortaleza. Então, esse ato de a gente esfriar, outros estão esfriando, outros, não é exatamente não só o projeto de Deus, mas Deus já deu o poder, já deu a força para ele falar assim, não, agora eu querer, a escolha é nossa.
Eu vou querer sentar e escutar a palavra, porque eu já sou salvo e eu quero crescer, independente do que está acontecendo aí fora. Eu quero sim seguir. Então é a história de estar espiando, muita gente sair. É falta de buscar. É realmente a pessoa não quer, a pessoa. Né? Para vocês verem, eu li um livro agora que chama A Insanidade de Deus. E ele conta a história de um missionário americano que ele e a esposa foram trabalhar na África. E eles trabalharam bem no grande período de guerra civil na Somália. Puxa. Né? E ali, no fim, o trabalho dele como missionário, como pastor, não surtiu frutos assim de ganhar vidas, de fundar a igreja e criar um grupo de cristãos, né? Até porque os problemas eram tantos e as necessidades eram tamanhas que eles não tinham muito como chegar ali e pensar nessa situação. Então, eles ficaram mais como um trabalho de ação social do que de evangelismo, até porque o país é muçulmano e muito muçulmano. E ainda ele fala, né, 4 homens que ajudavam ele no trabalho, que eram contratados e eram cristãos, quando descobriram, os 4 foram mortos. Nossa. 4 cristãos da Somália foram mortos. Bom, depois de vários anos trabalhando ali, eles foram embora, voltaram para os Estados Unidos e começaram a analisar o trabalho deles. E viram que, no fundo, o que eles tinham que fazer de verdade, eles não fizeram. E aquilo entristeceu eles. E aí eles foram andar pelo mundo, em países que perseguem cristãos, para saber como que eles trabalham o cristianismo dentro do país. E foram para a Rússia, foram para a China. E ele achando que ele ia buscar ali elementos para ele poder atuar em países onde é proibido pregar o evangelho. E, no fim, ele acabou descobrindo que tudo que acontece dentro desses países é pela fé. É tudo pela fé. Eles não têm estratégia, eles não têm nada assim. A única coisa que eles têm estratégia para se reunir. Mas a busca ao Senhor é cada um por si. Salvação individual. Cada um por si. Por exemplo, ele conta a história de um pastor que todo dia ele cantava o mesmo hino na prisão. Ele foi preso. Ele cantava o mesmo hino todo dia. Ele acordava de manhã, ele arrumava pedaço de papel na cadeia, com um carvãozinho, ele escrevia os versículos que ele lembrava, tudo. Então ele falava, aquilo para ele era o tesouro, um pedaço de papel escrito a palavra do Senhor que ele conseguiu escrever no papel. E aí ele subia na parede assim, esticava a mão e enfiava na fresta da parede para falar, Senhor, isso aqui é a minha dádiva, é o meu, eu estou entregando o que eu tenho de maior valor, que é a sua palavra escrita num papel. E eu vou colocar ela no lugar mais alto que eu conseguir. Esse é o meu louvor ao Senhor. E depois ele cantava o hino. Foram 17 anos ele cantando o hino. Todo dia. Voltado lá para o lado onde nascia o sol, ele levantava a mão e ele cantava aquele hino. No dia que estavam levando ele embora, que ele ia ficar, acho que ia para uma, como é que fala? Para uma solitária, uma coisa assim. Quando viram, né, que os 1.500 presos se levantaram, ficaram na mesma posição dele e começaram a cantar o hino dele. Porque 17 anos ele cantando o hino, nossa, todo mundo já tinha gravado. Nossa. E aí ele fala, aquilo foi um coral maravilhoso. Olha o que esse homem fez na cadeia. Preso. Quer dizer, então, no fundo, assim, a gente está longe, as pessoas estão em casa, mas é o coração. Cada um. Não é bonito? Não. Pode falar, mas a gente tem que entender que aqueles que ainda são criancinhas, a gente vai ter que buscar. É nesse ponto, porque eu estou usando como exemplo a minha filha, né, que está com essa história da questão escolar.
Então, vamos pensar num cristão novo convertido, a minha filha em fase de crescimento, novo convertido também. Uhum. E nessa fase tão importante, que a gente sabe que Deus trata como um bebê, né? Coloca no colo, dá o melzinho, aquela coisa espiritual bem de perto, né? E eu vejo, por exemplo, o EAD da minha filha, que agora a escolinha é tão importante ao convívio com as crianças, e eles estão fazendo via vídeo. Ou seja, eu faço um paralelo, uma analogia, o novo convertido e uma criança que está em Sim, formação. Ela 30 minutos, 20 minutos de telinha, já perde o foco, já não é, aguenta. Então, assim, é um desafio enorme que tem a escola, que seria a igreja presencial, que ela proporciona, como ela alimenta e como ela, vamos assim, amamenta esse novo convertido. E nessa situação de pandemia, como o desafio vai ser muito maior para o pastor para abarcar essa criança espiritual Apacentar isso. e desenvolvê-la. Mas, como vocês falaram, pela fé, eu acho que as coisas se adaptam. Isso mesmo. Buscar, né? A determinação. Eu determino buscar. Eu escolho buscar. Porque sabe que é o melhor caminho. E outra coisa interessante é a influência. Por exemplo, a associação, a influência, né? Por exemplo, nem só de pão o homem viverá. Vamos olhar um pouco para esse lado, né? Então, viverá de palavras que provém da boca de Deus, mas também provém por exemplo, você pega, assiste uma TV, você fica atemorizado, nossa, está morrendo gente, nossa, vai acontecer isso. Então, assim, vai também, não só pela fé, não só mas vai também porque vai estar ouvindo. E quem está do lado, para quê? Para quê agora? Está em distanciamento social, para quê? Então, vai muito da pessoa, a escolha é a pessoa. Eu escolho seguir os caminhos, eu escolho ouvir a palavra e crescer sobre a palavra. Esse é um assunto bem... Então, tem uma palavra assim, que na Bíblia, né? Eu até procurei agora aqui, já apareceu alguns versículos. Amém. Eu também Que é a palavra convém, né? Convém. Convém. Então, né? Boa, boa. E aí em Romanos 15:5 diz assim, ó, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. Olha. Né? Mas eu achei interessante esse versículo, né? Que a gente tem que estar em harmonia. Para a gente viver em harmonia, inclusive, a gente precisa ter comunhão, né? Sim. Precisa ter comunhão. Nós estamos tendo uma comunhão aqui. Sim, claro. É porque Cristo aqui na nossa conversa é o centro. Mas a gente precisa ter a comunhão, a gente precisa se abraçar, a gente precisa se olhar. Isso é verdade. Isso é muito importante. Então, muito essa palavra convém, eu achei interessante porque assim, né? Convém que fiquemos em quarentena. Convém que sejamos prudentes e voltemos aos poucos. E daqui a pouco vai ser, convém que nós visitemos as pessoas, resgatemos elas de volta. Quem sabe, né? Vai surgir aí um novo normal, né, mano? Um novo normal. Um novo normal nos crentes, que é voltar à visita em massa, né? Porque nós vamos ter que buscar essas pessoas em casa. Aí eu vou buscar um irmãozinho, quem sabe já trago o pai, a mãe, o tio, a tia, a esposa, traz todo mundo. Que e a gente vai ter que sair mais da igreja, vai ser bom. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Olha, eu falo, diga. Temos 10 minutos. Então, dá para falar bastante. Dá para falar. Vamos deixar então, para ele. Bom, então, eu concordo com tudo que foi dito em gênero, número e grau. Né? Essa questão do que convém mesmo, porque, Carlos, desculpa perguntar, você tem quantos anos você falou? De idade? Você já está com... Vou fazer 56 agora, dia 1º. Não, então, você não... Eu não sei se é o que a mídia está falando. Você não pertence ao grupo de risco. Não, eu não pertenço ao grupo de risco, mas eu tomo meu remedinho para pressão alta. Então, eu tenho aí um cuidado. Tá? Um cuidado, porque tem uma, como é que fala? Comorbidade, né? Não, é melhor tomar cuidado. Não, mas a minha restrição
é por causa do meu sogro e da minha sogra, porque quem Perfeito. dá assistência para eles somos nós. Eu também passo por isso É. que o meu sogro e minha sogra são de idade, de 80 anos, 74 anos, né? Então. E eu entendo perfeitamente, né? E eu fico muito preocupado mesmo. Que bom que tem a sua experiência para poder passar para os membros da igreja de vocês e o entorno, que tem um pessoal que está meio irresponsável nesse sentido. Eles estão achando Sim. que estão saindo, né? Agora liberou os restaurantes, liberou o shopping e tal. Eu concordo, não é bem assim. Não é bem assim, não. Eu vivo aqui vai devagar. Hoje eu acho que anunciou mais uma gripe aí, parece que tem mais uma situação dos porcos, aí é outro tipo de Covid. Vocês viram isso? Eu já li isso daí, acho que a semana passada, né? Diz que pegaram também uma turma que está com uma gripe, mas essa gripe foi passada dos porcos para o humano. Então, e parece que ela é muito pior. Mas eles ainda não sabem se passa de humano para humano, porque às vezes essa gripe aí o cara pega só do porco. Eu vi essa matéria. Você pegou porque você está em contato com o porco, mas a pessoa que está não passa para outra. Quer dizer, eles não sabem ainda se não passa. Mas veja só, eu vi essa matéria do porco para o porco e hoje saiu uma de 100 casos de óbitos na China de uma nova situação, que é um outro vírus. Covid-20 agora. Não, então, não sei o nome. Não, está mais poderoso. Então, estão estudando isso daí ainda. Mas vai ficar por lá, né? Não, quando falaram disso, eles falaram assim, nós sabemos que as pessoas foram contaminadas diretamente do porco. Ainda não sabem se essa doença que veio do porco está em um humano, se esse humano vai contaminar outro humano. Eles ainda não sabiam isso. Não sabem. Né? Bom, então resta a gente ter prudência, né? Vamos então. Não anula a fé, viu? As coisas que nós temos que fazer, usar máscara, ter as proteções, isso não anula a fé. Mas eu sinto falta de tomar o cafezinho da minha cunhada. Eu já vou tão pouco visitar meu irmão. Não, mas é verdade. Um dia a gente vai acabar, vai chegar isso daí já. Viu? Não, mas assim, eu sou o mais novo dos meus irmãos, né? Eu sou caçula. Eu tenho uma irmã com 10 anos a mais que eu, um irmão com 7 anos a mais e uma irmã com 4 a mais. Quer dizer, todos eles acima de 60. Né? Então, a gente combinou. A gente não vai se visitar. Quer dizer, outro dia eu comprei um negócio, meu irmão passou aqui, ele parou o carro aí, eu entreguei para ele e ele foi embora. Aí outro dia ele falou, comprei um negócio aqui para você. Né? Aí ele sai lá do prédio, na grade, eu passo, pego e... Poxa, eu fui abençoado, Carlinhos. Outro dia passou um irmão meu aqui, me entregou 25 potinhos de sopa e um bolo maravilhoso. Que beleza, hein? Eu vou falar uma coisa, desculpa que está gravando, né, mas eu tenho que declarar isso e deixar registrado. Eu fui abençoado toda noite, uma sopinha maravilhosa de mandioquinha com bacon, sabe? E depois uma palha italiana. Que chato. Olha, Senhor seja louvado esse varão e essa varoa. E o bacon, né? Teve uma vez a gente estava num churrasco lá na chácara, quando a gente tinha chácara, né? E era uma turma da igreja da minha mãe, né? E não sei por que surgiu o assunto de simpatia, essas coisas, né? E um pastor da igreja falou assim, dizem que tinha uma simpatia para tirar berne. Berne sabe o que é, né? É uma mosca que tem no pasto, ela pica você e ela põe o ovo dentro e faz uma larva preta e peluda. Traz doença, tá assim. Não, ela bota o ovo dentro de você, ela pica, né, e bota o ovo dentro. Isso acontece em animais no campo, mas se você for picado é a mesma coisa. Aí ele falou, a simpatia para tirar o berne, você pega um pedaço de bacon e passa em cima da onde foi a picada, que o verme pula. Eu falei, mas isso não é simpatia. Pega um pedaço de bacon e passa aqui em cima de mim, vocês vão ver se eu não vou dar um pulo para dar uma dentada nele também. É verdade. Bacon até eu, cara. Você está insinuando o quê? Que eu vou passar aí e vou deixar um monte de bolo e um monte de sopa
Mas não precisa nem pedir, a gente já leva. Varão, mas deixa eu perguntar uma coisa. Essa sopa é conhecida na igreja ou eu sou o único privilegiado? Não, é conhecida. Ah lá, tá vendo? Puxa vida. Que olha, não é porque é meu irmão, minha cunhada, não, mas eu feliz. Eu já tirei umas 4 fotos quando eu vou tomar sopa, eu mando pro Márcio, viu, cara? Mas eu já fiz uma outra coisa assim, meio parecida. Eu estava conversando com um amigo meu, e aí a gente falou que ia jantar, não sei o que e tal. Ele, o que você vai jantar? Não, eu não estou vendo. Ele falou, não, então você vai jantar comida chinesa. O que vocês gostam? Ah, assim, assim. Aí eu liguei e falei com a mulher, eu falei assim, ó, Você acredita eu quero nisso, comida chinesa assim, assim, assim. Meu endereço é esse, e quero que você mande isso na para rua um outro Coriolano, endereço. 1700. Só que você manda todas as 2 faturas para o meu endereço. Pô, que bacana. Eu fui abençoado com a comida É chinesa. fácil, é simples, né? Ah, muito legal. Isso não muito tem gostoso. preço, isso não tem preço. Olha, A única coisa é que eu não pude receber, aí fica aquela situação, né? Eu liguei para a síndica, ela não deixou meu irmão subir o prédio. E fica uma coisa triste por causa do Covid. A gente está, infelizmente, com um caso no nosso andar, né, de uma pessoa que pegou, então a gente está enclausulado aqui para não acontecer nenhum problema. A gente mora em prédio que tem muita gente, são mais de 200 apartamentos, e a gente tem esse ônus. Então, mas aí a síndica pediu as contas hoje, viu, Marcio? Já até avisado, não é por... vai ter dia 12 vai ter outros... Peraí, só para completar o que ele falou, né? Porque gente, vai desligar. Temos 2 minutos. Aquele pastor lá que eu falei, ele ficou 17 anos para ver a esposa dele de novo. Puxa. A gente está quanto tempo? 4 meses, gente. É muito 4 pouco. meses. Vamos... Quanto tempo mais a gente vai ficar aqui? Mais 2 meses, mais 5 meses, sei lá. É muito pouco. Não precisamos murmurar, né? Bom, para encerrar aqui essa primeira parte, eu gostaria de voltar. Eu quero deixar um versículo e já de início eu quero agradecer a presença do Eduardo. Foi um papo descontraído, nem foi papo sério, foi descontraído completamente, né? Mas é um papo sério, porque ele falou da atualidade, né? É, papo seríssimo. E agradeço o que você falou na verdade, nem sou eu que faço, é minha esposa Lúcia, né, da Por Amor Doces, né? Não estou fazendo nem propaganda, mas já estou fazendo, né? Deixa um pouquinho de tempo para a gente falar também. Não, do que? Da Por Amor Doces. E eu quero agradecer, então, a tua presença, Eduardo. Viu? Obrigado. Eduardo Abduz. Fala, Canisa. Não, e dentro do que a gente falou, né? Então vamos falar, não deixeis de congregar. Seja presencialmente ou ainda através de um vídeo ao vivo, né? Sim. Mas não deixe de congregar. Né? Se alimente da palavra do Senhor. Esse é o importante. Amém? Amém. Satisfação. Depois todo mundo lê Salmos 33, 20 e vai falar exatamente sobre isso. Fica aí a dica. Isso é então, quem estiver assistindo, leia Salmo 33, 20. Amém. Amo vocês. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Se eu chamasse, você responderia, né? Fica na linha, daqui a pouco nós voltamos. Amém. Amém? Até mais, Amém. queridos. Tchau, tchau. Até logo, tudo de bom.